Para você que agora é o seguinte, nós estamos em rede também aí com outras cidades do nosso estado. Quero agradecer a você de todo o Paraná que está ligado com a gente aqui no Balanço Geral Curitiba. É óbvio que o meu desejo como apresentador é sempre entrar na casa das pessoas, né, com notícias boas e intrigantes. Entretanto, a gente pede licença agora e pede a sua atenção também, porque nós vamos receber aqui o secretário de Saúde do nosso estado, que é o Beto Preto, secretário de Saúde do estado do Paraná, e para esclarecer diversas dúvidas, né, que surgiram nesses últimos dias e também para dar um cenário, para tentar clarear a situação no nosso estado, ver como é que essas coisas possam ser melhoradas, quais as expectativas, os planos, planejamentos do governo para isso, né? E é importante fazermos agora um alinhamento, né, do que a gente está vivendo em todas as partes do nosso estado e por isso, né, você pode participar também, mande uma mensagem aí para a sua vizinha, para os seus parentes, filhos e até mesmo colegas de trabalho com essa entrevista. Né? Nós queremos trazer aqui informações importantes para você guiar a sua vida nas próximas semanas. Inclusive, quem não puder assistir agora, depois que acompanhe também, procure na internet, no YouTube, com certeza esse bate-papo aqui com o secretário Beto Preto, secretário de Saúde do Estado do Paraná. Obrigado a vocês em todo o nosso estado que estão nos acompanhando agora. Secretário, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Gerson. Aqui no Balanço Geral, uma satisfação falar com você, credibilidade total. Gostaria de saber o seguinte, o senhor está recuperado da Covid? Ainda tenho um pouco de cansaço no final do dia, no começo da noite, mas acho que passei o pior. Claro, depois do Covid tem outras situações que podem acontecer, os fenômenos chamados tromboembólicos, embolias, então a gente vai se cuidando, sempre tentando se movimentar para não passar por isso. Secretário, parece que muita gente, às vezes, não entendeu ainda a realidade dessa doença da Covid-19. Se encontrando em baladas, fazendo festas clandestinas, reuniões que, às vezes, acabam trazendo reflexos muito negativos para os hospitais e para todos nós paranaenses. Sim. E ontem, uma declaração do seu diretor de gestão da Secretaria de Saúde chamou muita atenção de todos nós aqui na RIC Record TV, especialmente a minha, quando ele disse que se continuarmos nessa pegada, né, entre aspas, com esse problema, a situação que a gente está vivendo, 2% da população do Paraná vai perecer com a Covid-19, pode ser dizimada, essa foi a palavra, inclusive, utilizada numa rádio aqui da cidade. Secretário, é isso mesmo? Número de casos confirmados. Agora, veja, é importante frisar, nós estamos diante de uma outra cepa, é uma outra doença do coronavírus. E eu pude ver isso dentro do hospital onde fiquei internado. Os casos evoluíam de maneira muito mais rápida, o contágio é muito mais rápido e por isso nos chamou atenção. Nós tínhamos uma mortalidade, Jason, daqueles cidadãos que precisam de uma UTI, em torno de 20%. 20%. Se você tinha 100 pessoas internadas numa UTI, 20, 25 poderiam perder a vida. Essa cepa P1 amazônica brasileira, ela está levantando essa possibilidade para mais de 40%. Então, veja, se você tem hoje 1.400, 1.500 pessoas internadas numa UTI por coronavírus, a chance de 40% deles não voltarem para casa é grande, é muito grande. Mas com isso, também eu quero dizer o seguinte, é transparência nos dados. Se nós temos 1.500 pessoas, nós temos aí um quantitativo aí de 600 que podem não voltar para casa. Mas isso é fato, ninguém está inventando nada. Nós queremos com isso também falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, principalmente essa minoria explosiva que vai para a balada, que vai para a aglomeração, mas não é só esse pessoal que vai para o bar tentar beber, nada, não é só esse. Tem lá também a família que resolve fazer um chá de bebê. Esse chá de bebê, nós temos históricos já, de pessoas que saíram dali todos contaminados. Tem uma comemoração de 50 anos, bodas de ouro, do pai, do vô e da avó, que daquela família, de 24 pessoas que se reuniram, 18 ficaram contaminados e 3 foram a óbito. Então, temos os mais diversos exemplos. Secretário, eu gostaria de pontuar duas coisas aqui, então. Eu acho que é importante agora a gente prestar atenção exatamente nesses números que trouxe aqui o secretário Beto Preto. Ele disse o seguinte, secretário, me corrija se estiver errado, por favor, mas o seu diretor, inclusive ontem, disse também, né, o Vinícius Filipac, que 40% das pessoas, mais de 40% das pessoas, preste atenção, porque esse número é seríssimo, esse número é gravíssimo. É isso, secretário? Mais de 40 pessoas que vão para uma cama de UTI, sim, acabam não voltando? Podem não voltar.
eram 20%, 25%, e esses números agora ultrapassam um pouco 40%. Então, nós fazemos um esforço no governo do estado, já, você tem acompanhado desde o início, nosso esforço é ampliar leitos, colocar leitos à disposição. O Paraná, historicamente, tinha 1.200 leitos de UTI contratados pelo SUS na UTI geral, infarto, acidente, o paciente com derrame. Nós fizemos uma outra rede paralela com quase 1.500 leitos e vamos ampliar mais. Secretário, mas se o senhor me permite, desculpa interrompê-lo, mas o senhor está falando de ampliação. Mas ontem eu ouvi ainda do seu gestor que não tem mais para onde correr, Difícil. Não tem mais para onde ir. Como é que faz, secretário? Nós estamos tentando o que é possível fazer. Então, existem alguns hospitais que ainda têm leitos de enfermaria com mais condições. Nós estamos tentando reverter esses leitos para leitos de UTI. Para isso, o Ministério da Saúde, fizemos uma reunião agora pela manhã, vai nos garantir mais alguns equipamentos. Também estão sem uma reserva técnica maior. Nós gastamos a nossa reserva, já entregamos mais de 800 equipamentos de respiradores e monitores para todo o estado do Paraná. Essa rede hospitalar que nos ajuda é muito forte, mas nos últimos 15 dias, que bate mais ou menos com o período aí da quarentena restritiva, nós abrimos, Jasso, 230 leitos de UTI novos para o Covid. Mas não estão dando conta. 230. Não está dando conta. Mais 500 de enfermaria. Veja só, se nós fôssemos dividir ao meio, são 2 hospitais de campanha novos, zerados, seria isso. Mas eles estão dentro dos hospitais do Paraná inteiro. Nem assim, nesse momento, está dando conta. A fila vai girando. Essa fila que a gente informa todo dia, de maneira transparente, ela vai girando durante o dia. Nós temos aí em torno de 18% a 20% que não consegue entrar nos hospitais nas 24 horas. Mas ela vai girando, ela é dinâmica. Mas nós fizemos questão de informar de maneira transparente para que as pessoas pudessem ver a dificuldade que nós temos hoje, pacientes entubados nas UPAs. E temos que dar vazão. Secretário, eu tenho aqui 30% dos óbitos, informação que eu tenho aqui, só este ano, de novembro para cá, né, é um número 58% maior do que em relação às pessoas que morreram no ano passado, proporcionalmente. Nós temos hoje aí 12.505 pessoas que já perderam a vida para a Covid-19, mais de 722 mil casos. 30% dos óbitos, 33%, um terço, aconteceram em 2021 em 70 dias. Quer dizer... Aqui, ó, fez a subida... Aqui, já nesse 2021. Exato. Março de 2020, quando começou? Falava 50. Em algum momento acharam que ia chegar a esse número, 12.500 paranaenses mortos? No Paraná ninguém, no Brasil ninguém. A própria Organização Mundial de Saúde classificava como virose, o coronavírus como uma virose que teria um curso mais ou menos parecido com o H1N1. E H1N1, antes do Tamiflu e antes da vacina, tinha 3,5% de mortalidade, caiu para 0,12% de mortalidade. Hoje nós estamos diante de cepas diferentes. O hemisfério norte, Estados Unidos, Europa já estão com o segundo inverno e nós passamos por e estamos no verão. O número elevou. É uma cepa diferente já tem a britânica também, tem a sul-africana. Se nós não vacinarmos rapidamente, fatalmente nós vamos ter dificuldades. E aí eu quero perguntar para o senhor, as vacinas, nós já tivemos inclusive um número reduzido, anunciado inclusive pelo próprio governo federal, que pretendia mandar milhões de vacinas e tal, e aí de repente não chegaram essas vacinas, tiveram que diminuir um pouco essa divisão aí, né? E aí eu pergunto para o senhor, essa nova cepa, há quem diga também que é uma nova doença, essas vacinas, elas são eficientes? A Fiocruz já está estudando isso, outros institutos também. A AstraZeneca me parece que mantém a mesma eficácia e já existem estudos dizendo também que a vacina do Butantan, Coronavac, também mantém a eficácia num patamar equilibrado. Então, é o que nós temos hoje, vamos continuar vacinando. Acabamos de sair, como eu disse, da reunião com o governador Ratinho Júnior, ministro Pazuello da Saúde, e lá nós insistimos na cobrança do Programa Nacional de Imunizações. Temos um cronograma de vacinar 4 milhões de paranaenses, já, até o final do mês de maio. O Ministério ainda não abriu mudanças nisso, diminuiu um pouco no mês de março, mas eu vejo que tanto Butantan quanto Fiocruz, Biomanguinhos, lá no Rio de Janeiro, vão ampliar a produção a partir dos próximos dias. Secretário, nós temos aí recebidas, né, doses, 853 mil. Né? Duas doses. A maioria dessas doses aí são 2 doses. 2 doses. Então, nós temos 3% hoje da população paranaense vacinada. Exato. Pouco mais que isso, 3,5%.
O senhor imagina que nós vamos levar quanto tempo para vacinar todos os paranaenses? Nós precisamos vacinar esses 4 milhões de pessoas, que equivale aí a 38% da população, que são pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas com comorbidades e em algumas ocupações especiais. Começar a vacinar os professores, vacinar, por exemplo, os portuários. Isso tudo está nesse processo de corte aí de 4 milhões. Mas o senhor concorda que está baixa essa taxa de pessoas alcançadas pela vacina? Tem uma discussão, por exemplo, dos grupos de faixa etária. No Rio Grande do Sul, eles têm mais idosos do que no Paraná. Eles receberam mais vacinas. Então, agora nós estamos discutindo que tem que ser feita uma recomposição de todos os estados e que nós possamos fazer a divisão por população. Que nós temos que correr com a vacinação. Temos capacidade no Paraná de vacinar mais de 200 mil pessoas por dia. Secretário, eu entendo toda essa dedicação e esse pensamento, mas a realidade que a gente tem agora não tem sido essa, secretário. Sim. A demora para que essas pessoas sejam alcançadas com a vacina, a demora para que essas pessoas sejam vacinadas, a velocidade com que isso está sendo feito, isso não está refletindo também lá na cama do hospital? Com certeza. Com certeza. E como melhorar isso, também, como avançar nesse quesito? Com a circulação das pessoas, né? Um ano de pandemia, Jasso, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, né? Tem gente que está em casa até hoje, um ano depois. Mas a grande maioria tenta seguir o que é possível, usa máscara, os cuidados todos, mas está circulando. Ao circular, leva o vírus junto. Agora, a vacina... Como avançar, secretário? Todos os grandes laboratórios, Coronavac, a própria AstraZeneca, que é a tentativa com a Fiocruz, tem aí a Pfizer, que já assinou o contrato com o Brasil de 8 milhões de doses, podendo chegar a 100 milhões. Quando essa vacina da Pfizer pode chegar no Paraná? A Pfizer chega no primeiro semestre ainda. Tudo isso, no Brasil, tem exclusividade com o Ministério da Saúde. Então, se alguém falar que vai comprar aqui, vai comprar ali, nós negociamos, nós conversamos, nós tratamos com todas as farmacêuticas. Mas a prioridade é do Ministério da Saúde. Quem compra para 210 milhões, compra melhor do que quem compra para 11 milhões. Mas não é só o Paraná. Essa discussão, ela não pode ser fumaça para as pessoas acharem que nós estamos, não, vai chegar a vacina. Não. Nossa luta é para fazer o Ministério entregar mais. Nós precisamos de mais vacinas. O Fiocruz, dentro de 10 a 15 dias, deve estar produzindo 700 mil doses dia. Então, vai aumentar. O Coronavac está falando também vai chegar em torno de 500 mil doses dia. Então, nós vamos ter mais vacinas para ofertar. Mas isso para frente. Hoje, para zerar essa fila dos hospitais, o senhor imagina quanto tempo? Em primeiro lugar... Essa fila de espera, né? Fila de espera, porque o próprio relatório da CESA ontem trazia o número de 1.071 pessoas, seja esperando. 519 para UTI, 519... Elas vão girando durante o dia. 552 para a clínica. Nós vamos ter aí um período de 8 semanas da cepa amazônica mais forte. Nós estamos contando que já estamos na 5ª semana. Então, nós temos 21 dias muito difíceis pela frente e eu apelo sempre, eu deixo o meu apelo para que as pessoas possam realmente pensar nos dias que vêm pela frente, se cuidar, usar máscara, fazer uma reunião familiar, alertar principalmente os mais jovens. O mais jovem sai de casa, quando volta pode ser o vetor para trazer o vírus para dentro de casa e nós estamos vendo pessoas de 40, de 30, de 50 anos entubados também nas UTIs. E qual é o dado que a Secretaria de Saúde tem em relação aos mais jovens, por exemplo? É que nas últimas 3 ou 4 semanas, nós estamos encontrando um grupo muito maior, 2 ou 3 vezes maior, de pessoas com 30, 40 anos entubadas. Isso não tinha antes. E agora está aumentando, ampliando esse número de pessoas dentro dos hospitais. Ou seja, a doença está se espraiando nessa nova cepa P1 amazônica brasileira. 10 dias atrás, a Fiocruz fez um teste no Paraná com os casos positivos. Os que têm carga viral mais alta, aplicou 216 testes para P1. 70%. 70% foram confirmados como cepa P1 amazônica brasileira. Nós estamos trazendo aqui no nosso telão alguns números também em relação à Covid no nosso estado. A gente pode continuar passando aqui para quem está em casa, vai acompanhando essa conversa aqui com o secretário Beto Preto, também possa acompanhar. E aqui a gente tem aqui um cenário, né, até interessante, de ser observado, secretário Beto Preto. Casos masculinos, aqui ó, você veja aqui, ó, nós temos aqui ó, a maioria de homens. Mulheres. De mulheres, perdão, de mulheres, aqui 54%.
E maior número de óbitos de homens. Maior número de óbitos de homens. Aqui, internados, né? Não, casos gerais do Paraná que remontam 722 mil. As mulheres estão sofrendo mais? Estão sofrendo um pouco mais. É importante frisar o seguinte, 13% dos casos confirmados, casos de modo geral confirmados pelo exame do cotonete, 13% tem mais de 60 anos de idade. Já nos óbitos, 77% tem mais de 60 anos de idade. Então, assim, afetam a todos. Pior para quem é mais idoso, para quem tem mais idade. Agora está aumentando o número de pessoas com menos de 60 anos que estão perdendo a batalha para o Covid também. Tem algumas perguntas aqui, secretário, que chegaram aqui para o nosso WhatsApp. A Maria de Colombo está perguntando o seguinte, como é que eu faço? Não consigo marcar e consulta, estou morrendo de dor na coluna e os hospitais estão lotados. Está dizendo a Maria de Colombo. Momento difícil, muitas consultas sem urgência e, na verdade, falar que é sem urgência, uma pessoa com dor nas costas, é muito relativo. A dor que está incomodando a Maria é a sua dor nas costas. É claro, a gente precisa abrir novamente o atendimento das consultas, das cirurgias eletivas, mas nesse momento que nós estamos com os hospitais cheios por Covid, é até uma temeridade que ela saia de casa para procurar uma consulta. Então, eu faço aqui votos que ela tome um analgésico, aguarde, faça o menor esforço possível. É um momento de guerra que nós estamos passando. A Karine está perguntando o seguinte, deputada, aqui é uma preocupação, inclusive, de todos os pais. Como fica a situação nas escolas? Os professores serão vacinados? A vacina vale para essa cepa? É o que está perguntando a Karine. Vale para essa cepa. Os professores estão no plano, dentro desses 4.080.000 pessoas, até o mês de maio. Antes disso, se houver a volta, vai ser a volta híbrida, com poucos alunos, restringidos por metro quadrado, dentro dos ambientes fechados. Era para ter sido já na semana passada, passou agora para o dia 10 das escolas particulares, dia 15 para as escolas estaduais e municipais. Nós estamos fazendo uma avaliação diária, esses números que você passa aqui, Jasso, a gente avalia como está o índice de transmissão, o R, que é o chamado R, levamos todos os dias os dados lá no nosso Centro de Operações Emergência em Saúde e vamos discutir com a nossa equipe. O pessoal está preocupado e eu queria saber o seguinte também, secretário, amanhã, 5 horas da manhã, vence aí o decreto. Quais serão as medidas que vão ser adotadas? 11 dias de um decreto, entre aspas, de uma quarentena restritiva, onde nós não tivemos a adesão de outras eras. No ano passado, nós chegamos a ter 63% de adesão. Desta feita, nós tivemos aí 35%, 34%. Isso significa exatamente o quê, Significa que as pessoas estão circulando, o trânsito está cheio, as pessoas estão indo e vindo. Então, assim, os nossos 11 dias para tentar bloquear a queda dos casos, que deve acontecer nos próximos dias, nós fizemos. Agora, nós vamos ter outras regras para municípios maiores de 50 mil habitantes. O senhor pode adiantar algumas delas? Principalmente final de semana, as atividades essenciais fechadas. As lojas vão ser abertas novamente a partir de amanhã? Vão ser abertas no período das 10 da manhã às 17 horas. Os shoppings têm um horário diferente, das 11 às 20 horas. A tentativa de fracionar entradas e saídas e facilitar, assim, o transporte coletivo. Essa é uma tentativa que nós vamos fazer. Continuamos aí com as atividades religiosas com 15% nos templos ou interrompidas. A maioria... Isso vai ser estendido? Continua estendido por pelo menos mais 7 ou 15 dias. Nós vamos avaliando. As aulas podem voltar, como eu disse, a partir de segunda-feira no âmbito estadual. Estamos avaliando se o presencial vai existir ou não. Tudo que tem que ser refeito tem que obedecer critérios de biossegurança. Existe lá uma resolução da Secretaria de Estado da Saúde que está muito clara para a Secretaria de Estado da Educação e para as prefeituras que, se para voltar presencial, tem que cumprir. Então, são diversos os conteúdos aí. Continuamos com a restrição de mobilidade, o toque de recolher da noite, a partir das 20 horas, todos os dias, até as 5 horas da manhã do outro dia, e também a restrição da venda e consumo de bebidas alcoólicas, que nos ajuda muito isso. Os municípios devem aderir? Os municípios vão avaliar. Se tiverem que tomar medidas mais restritivas, eles podem fazer, até pela autonomia que os prefeitos têm também nesse sentido. Agora, a nossa proposta, nesse momento, vem até quarta-feira, 5 horas da manhã. Tá certo. Nós vamos continuar avaliando. O governador Ratinho Júnior tem falado e ele não tem restrição nenhuma, não tem medo de tomar decisões. Se tiver que tomar decisões mais duras, vai tomar. Se tiver que tomar decisões mais flexibilizadoras,
também vai tomar. Ele entende essa questão do comércio, da atividade econômica, do emprego também, e tem feito o que é possível fazer para criar condições aí, deixando o vencimento de IPVA, de outras ações, para depois, nesse momento mais duro que nós estamos passando. Agora, eu gostaria de ter daqui uma semana, eu quero dizer isso, que é uma esperança, você falou esperança no início aqui, gostaria de ter números melhores do que nós temos hoje. E aí Fizemos uma expectativa, vamos ver se a gente consegue. E aí eu quero fazer aqui uma última pergunta para o senhor, secretário, que é a seguinte. Nós sabemos que a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil é de que a vacina ela não vai chegar já, não vai chegar a tempo para zerar essas filas que nós estamos enfrentando hoje nos hospitais. E aí eu pergunto para o senhor, qual a ação específica do governo para a gente eliminar essas filas que nós temos hoje, seja para a clínica, seja para as UTIs dos hospitais hoje para a Covid? A tendência é de uma curva. Então, eu estou sentindo que ela chegou num patamar. Vamos ter mais alguns dias para confirmar isso. Vamos abrir mais hospitais, mais vagas? O que vai fazer? Nós vamos abrir, estamos trabalhando para abrir mais 300 leitos de UTI e mais entre 500 e 700 leitos de enfermaria. Trabalhamos o final de semana todo, reunião com os hospitais, gastando recursos financeiros do Estado, dos outros poderes também do Estado de maneira equilibrada. E tem profissionais para atender todas essas vagas? No limite. Alguns que não estavam no processo estão vindo. O governo pensa em convidar estudantes ou talvez outras pessoas voluntárias para participar dessas ações? Estamos conversando com o Conselho Regional de Medicina e nesta semana ainda devemos soltar uma convocação voluntária. Quem quiser participar desse processo de enfrentamento do Covid, nós precisamos de todos nesse momento. Não se trata apenas de uma pandemia instalada da forma como estava em 2020. Esta cepa é mais agressiva, é mais rápida, contagia mais gente. Seria, assim, um vírus um pouco mais leve e que consegue atingir mais pessoas. Em quanto tempo o senhor acha que consegue baixar a fila? Quero acreditar que entre 1 e 2 semanas nós teremos aí um patamar e depois uma tendência de queda, se tudo correr bem, dentro do que a gente planejou. Agora, não está fácil. Todos os dias com esses números, é a mesma situação que eu tenho visto em diversos hospitais. Médicos com dificuldades para equipamentos, dificuldades para ter o médico e a enfermeira à disposição e, principalmente, uma luta diária para manter os estoques de medicamentos de sedação. Nós temos 1.500 paranaenses hoje nas UTIs do Paraná, 1.200 estão entubados. Oxigênio, está faltando oxigênio? Oxigênio nos hospitais maiores, nos hospitais do Estado, não falta. O que falta é um contrato aqui ou ali, uma UPA pequena, um pronto atendimento, e fizemos um grupo de trabalho com as 3 maiores revendas do Paraná, das empresas que fornecem. Estamos par e passo conversando com elas também e, se precisar, nós podemos ajudar. Mas eu insisto, nos hospitais maiores não tem falta, temos usinas de oxigênio trabalhando, vai dar tudo certo. Obrigado, secretário Beto Preto, agradeço pela sua presença aqui no Balanço Geral, conversando com o nosso público de todo o estado do Paraná. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa entrevista em todo o nosso estado. Obrigado. Eu peço por gentileza, fiquem firmes na defesa do distanciamento, do uso da máscara, álcool em gel. Pode parecer que a gente está repetindo isso há um ano, mas é isso que consegue ainda diminuir a circulação do vírus. Muito obrigado, Jássio. Deus te abençoe. Amém. O senhor também e todo o povo do nosso Paraná. Muito obrigado. Obrigado.